Nós iremos fazer aqui uma demonstração da equação vetorial de plano, tá? A gente fez aqui anteriormente a demonstração da equação geral. E agora a gente vai fazer a demonstração da vetorial, pois o conceito aqui que está por trás dessa construção é bem importante. Temos aqui um plano, o plano π, ele é nomeado de plano π, em que contém aqui um ponto A e um ponto P e dois vetores U e V, certo? E o que a gente vai pensar é o seguinte: como a gente já propôs na outra demonstração, se um vetor normal, esse plano, for perpendicular a ele, né, ele será perpendicular a qualquer outro aqui, pois esses pontos que pertencem ao plano, né, serão perpendiculares a esse vetor n, né, grosso modo. E vai ser a mesma lógica para a gente fazer para a equação vetorial. Se a gente tem dois vetores que pertencem ao plano, e se a gente construir esse plano π com base nesses dois vetores, o plano π será paralelo a esses dois vetores, certo? Pois quem gerou o plano π vai ser o vetor u e vai ser o vetor v. Então quem gerar o vetor, o plano, vai ser paralelo a ele, certo? E qualquer outro vetor, né, que tiver contido aqui tem que ser paralelo a plano π também, né? Qualquer outro vetor aqui tem que ser paralelo a esse plano π. Uma reta que estiver passando por dois pontos aqui do plano será paralela ao plano e assim por diante. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte: se esse vetor AP estiver contido no plano π, ou for paralelo ao plano π, né? Então o vetor AP ele pode ser escrito como uma soma de um vetor proporcional com um vetor proporcional a V, tá? Então, se isso aqui for verdade, ele vai ser proporcional, vai conseguir construir uma soma aqui de vetores. Construindo uma soma de vetores, os pontos P que satisfazem, né? Então o vetor AP, como que faz isso? É o P menos A, o ponto P menos o ponto A. Então o ponto P que satisfazer isso aqui estará contido no plano π. Que é o vetor V, né? Faz sentido? Então, se esse vetor que gerou o plano π, se esse ponto P satisfazer essa equação aqui, né? A equação que o vetor AP ele é escrito como uma soma de soma vetorial entre U e V, né? Que são os vetores que pertencem a esse plano π ou que são paralelos ao plano π. Então, esse ponto P pertence ao plano π. A gente pode reescrever isso aqui como x, y e z, então um ponto x, y qualquer, dado um ponto inicial em que pertence esse plano π. Então a gente, com dois vetores que são paralelos ao plano π, a gente consegue construir esse plano. E essa aqui é a nossa equação vetorial, simples, né? Não tem muito segredo. Agora, chegar nesse resultado, interpretar isso é um pouquinho mais complexo. Tem que fazer uma reflexão a mais aí durante um tempinho. E por que isso aqui é interessante? Com isso aqui a gente consegue construir algumas coisas, alguns planos em que passa por duas retas, são paralelas a duas retas e etc. Então isso aqui é uma coisa interessante, tá? Vamos então dar duas retas aqui para a gente desenvolver um pouco essa ideia. A gente vai ter uma reta, vou dar em equação paramétrica, tá? Então vai ter uma reta aqui que é x1, x menos 1, 3 igual a y menos 2z, que é igual a z. Deixa eu colocar aqui. Então teremos essas duas retas aqui dadas por essas duas equações paramétricas aqui, certo? E a gente quer um plano que seja paralelo tanto a R1 quanto a R2. E como que a gente faz isso daqui?
Bom, a gente tem os vetores diretores dessas duas retas. Tem o vetor aqui, ó, 3e e 2 e o vetor 3e e π. São dois vetores aqui v, por exemplo, 3e e 2 e o 3e e π. Portanto, se a gente construir o nosso plano com base nesses dois vetores, então esses dois vetores seriam paralelos ao plano π, certo? Porque qualquer vetor que estiver contido no plano π, né, vai ser paralelo, ou qualquer vetor que for construído, né, através desses vetores aqui, um vetor que for proporcional a esses caras, então essas retas também devem ser paralelas ao plano π, né, já que as direções delas são dadas por esses dois vetores. Então é isso que a gente pode fazer, né? Então a gente tem aqui, ó, como equação do plano, né, x, y e z. Então nós temos aqui o x0, y0 e z0, mais o alfa. Aí o uzinho aqui, ó, é 3e e π. E o beta ali, ó, e o vzinho ali, ele é o 3e e 2. E digamos, então, que o ponto que o plano passa, um ponto que pertence a esse plano, vai ser 1, 2 e 3. Então, o nosso plano aqui, que é paralelo às duas retas, é dado, paralelo às duas retas e passa pelo ponto 1, 2 e 3, é dado por essa equação. E é bem interessante, né? A gente constrói um plano através da álgebra, né? Isso é bem poderoso na computação. Vamos ver aqui no GeoGebra como isso está sendo aplicado. Então aqui a gente tem o nosso plano, né, com aquela equação que a gente construiu. Esse plano aqui, tá? Essa reta verde é a equação que tem o ponto a reta que tem vetor diretor π lá, né? Deixa eu colocar aqui. Essa reta aqui, ó, que tem vetor diretor π. E a outra é a que tem o vetor diretor 2 aqui, ó. Que as duas primeiras coordenadas são iguais, tá? E olha, se a gente ver aqui, ó, a gente tem aqui esse plano, ó, paralelo a essas duas retas, tá vendo? Apesar, esse plano é infinito, ó. Apesar dessas duas retas não serem paralelas, né? Esse plano é. Olha que interessante. Vamos até ver aqui, ó, só pra... Vamos ver esse ponto de intersecção aqui. Então aqui a gente tem uns pontos de intersecção no ponto menos 163, menos 0,38, 3,25, bem ali, ó. A gente pode fazer esse plano passar por aqui também, se a gente quiser. Vamos ver se tem como mudar por aqui. Acho que deu certo, ó. Então agora, ó, acho que deu certo, parece que deu, ó. Então agora esse A aqui, ó, ele pertence ao plano, ó. O plano tá passando bem em cima do A, olha que legal. A gente pode ir mudando aqui, vamos mudar um pouquinho isso aqui, vamos brincar. Colocar uma coordenada bem longe. Vamos ver como isso aqui muda. Olha só, tá vendo? Como ele se afastou bastante. Mesmo ele se afastando bastante e não contendo essas duas retas, mesmo assim ele ainda é paralelo a esse plano, a essas duas retas, desculpa. Olha que legal. Só para aumentar aqui o nosso conhecimento, vamos construir esse plano utilizando o vetor perpendicular. Eu ficarei devendo aqui a mostrar, né, no GeoGebra, porque eu não consegui colocar. Mas o que a gente fez foi o seguinte, ó. Nós tínhamos que esses dois vetores aqui pertencem ao plano, né, são paralelos a esse plano. Portanto, se a gente colocar um vetor que seja perpendicular tanto a U quanto a V, então ele será perpendicular ao plano, tá? Para a gente fazer isso, a gente faz o produto vetorial dos dois. E aqui são os dois vetores, aqui eu calculei esse produto vetorial, e o interessante é que tem coordenada zero aqui no Z, ó, o vetor perpendicular ao plano. Bom, então essa é a equação geral que a gente demonstrou no outro vídeo.
teria essa cara aqui. Por causa desses 2i aqui menos epi aqui, aí ficou bem feio, né? Ficou difícil de fazer. Mas como no outro plano aqui a gente tinha utilizado, ó, tínhamos utilizado aqui ó, o ponto A aqui, ó, intersecção deles, né? Ponto A não, desculpa. O ponto 20 e aqui era 50, né? Que eu acho que eu tirei. Era 50 aqui, ó. Aí nós teremos plano. Ó, o perpendicular plane, que eu nem tinha visto. Olha que interessante. Então aqui ele fez o produto vetorial do U com V. Tá? U com V aqui, ó. Produto vetorial. E aí o que a gente fez foi o seguinte, né? Pegamos aqui essa equação de plano geral. Trocamos os valores aqui do vetor que é perpendicular ao plano, né? Esse vetorzinho aqui. Esses dois aqui com o Z igual a zero, então essa última coordenada some. Esse plano aqui é o plano XY, que interessante. E aí a gente tinha que achar esse D. Esse D, a gente sabe que o ponto A é 20, 50, acho que 70 aqui, né? Pertence ao plano, a gente troca aqui, né? Que aí tem que satisfazer essa equação. Trocando ficaria algo... Não teria como simplificar por causa desse Z aqui, né? Desse π que eu coloquei pra... Ficou complexo, né? E aí a gente chegaria nisso aqui como D, tá? E aí essa aqui seria a equação geral desse plano esquisito aqui. Essa aqui seria ela. Como já estava lá, no GeoGebra já pegava o plano perpendicular, com o vetor perpendicular. Então essa aqui é a demonstração. Discuti um pouquinho, viu aqui no GeoGebra como funcionava esse plano. E como que aplica ele, né? Como que aplica essa equação aqui em algumas situações interessantes.